Olá pessoas, tudo bem? Vamos lá então aqui, dando continuidade às nossas aulas através da plataforma do Siga com videoaulas. Na ADM 22 essa é a segunda videoaula, na ADM 21 essa é a primeira videoaula. A gente já discutiu alguns conceitos referentes à diferença cultural e alteridade presencialmente com a ADM 21 e através de vídeo com a ADM 22. Então, nós vamos agora retomar o conceito de alteridade, encerrar essa questão das diferenças culturais e em seguida nós vamos partir para o conceito de ideologia. Essa aula ela é um pouco mais densa, ela vai precisar bastante que vocês leiam o capítulo de livro que eu disponibilizei no Siga, que vocês façam os exercícios e que vocês tirem todas as dúvidas por e-mail ou pelos grupos de WhatsApp. Essa aula, então, ela é bem complicadinha, então estudem com carinho e com calma esta aula, tá? Então, só retomando o que a gente viu na aula ou vídeo anterior, dependendo da turma, a alteridade é quando eu reconheço que o outro tem práticas, saberes, valores distintos dos meus e que essas práticas, saberes e valores não são inferiores ou superiores, são diferentes. É a alteridade, esse reconhecimento de que o outro é diferente, ele me permite aceitar a diversidade cultural e relativizar as minhas próprias práticas, ou seja, eu consigo olhar para o outro e valorizar a cultura do outro e olhar para a minha cultura e entender que algumas práticas da minha cultura podem não ser tão boas assim, pode ser necessário que eu as reveja. E a partir do momento que eu aceito que é possível que o outro tenha boas práticas e que é possível que eu tenha práticas ruins, eu consigo abertura para o diálogo. Porque se eu parto do pressuposto de que tudo que eu faço é bom e tudo que o outro faz é ruim, não tem diálogo. O outro está sempre errado e eu estou sempre certo. Agora, se eu admito a possibilidade de que eu esteja errado e admito a possibilidade de que o outro esteja certo, aí a gente consegue dialogar. O resultado do diálogo pode ser eu corrigir aquilo que não está bom em mim, pode ser o outro corrigir aquilo que não está bom nele, ou também pode ser o resultado que o outro mantenha suas práticas como estão, eu mantenho as minhas práticas como estão, e a vida segue. Então, a alteridade é reconhecer a validade da cultura do outro. Reconhecer que existem diferenças e que essas diferenças estão aí, não necessariamente são boas ou ruins, são apenas diferenças culturais. Ok? Um exemplo muito interessante, que é para a gente retomar essa questão da alteridade, é uma história verídica. Infelizmente eu não vou lembrar os nomes dos envolvidos. Eu ouvi essa história de uma professora minha no doutorado, e quando ela contou essa história eu não anotei o nome dos envolvidos, mas eu lembro da história. A história é a seguinte: existia um determinado antropólogo brasileiro de origem indígena. Ele nasceu numa comunidade indígena, fala fluentemente a língua indígena, conhece bem a cultura indígena, mas saiu de lá, entrou na universidade, se tornou antropólogo, é um importante antropólogo brasileiro, mas ele continua ligado às comunidades indígenas, e como antropólogo ele estuda justamente essas diferenças culturais entre a cultura indígena e a cultura branca ocidental. E só para a gente acertar o nosso vocabulário, de um modo geral, os povos indígenas se referem aos povos não indígenas como homem branco. Então, independentemente de ser branco europeu, negro, africano, asiático, eles se referem a quem não é indígena como homem branco. Então, a palavra indígena, a expressão indígena, homem branco, se refere a quem não é índio, ok? Então, entendam isso. Pois bem, esse antropólogo convidou para um evento em uma universidade um índio de uma comunidade indígena.
E esse índio mal teve, ao longo de sua vida, contato com homens brancos, né, com não índios. Ele não falava português, ele só falava a sua língua indígena, nunca tinha saído da aldeia, nunca tinha saído de sua comunidade indígena, e o pouquíssimo contato que ele teve com homens brancos foram basicamente antropólogos que visitaram a aldeia, que visitaram a comunidade. Pois bem, esse antropólogo trouxe esse rapaz, era um jovem indígena que não falava português, não tinha contato nenhum com a cultura do homem branco. Levou ele para, se eu não me engano, para a cidade de São Paulo, para participar de um evento numa universidade, em que ele falaria com algumas pessoas, claro, com a ajuda desse antropólogo como intérprete, mas ele participaria de alguns debates, de algumas discussões. No caminho, então, da casa, ele ficou hospedado na casa desse antropólogo, e no caminho da casa do antropólogo para a universidade, eles foram de carro. E no caminho eles passaram por um parque na cidade de São Paulo. Eu não sei exatamente qual dos parques da cidade, mas imaginem um parque tipo o Parcão, que é um lugar que tem várias pessoas praticando exercícios físicos, esportes e tudo mais. E quando eles estavam passando por esse parque, o índio observou que que tinham muitas pessoas correndo. Nós sabemos que essas pessoas correndo estavam ali praticando exercício físico, estavam ali fazendo Cooper, jogging, né, praticando corrida, fazendo ali seu exercício físico. E aí esse índio, que não tinha contato nenhum com a cultura do homem branco, vira para o antropólogo e pergunta: para onde eles estão indo? Essa pergunta pra gente é estranha, porque assim, essas pessoas, a gente pensa, não, eles não estão indo para lugar nenhum, eles estão fazendo exercício. Só que para esse índio, uma pessoa correndo, ela corre porque ela quer chegar logo em algum lugar. E a pergunta dele era, para onde eles estão indo? Ou seja, por que eles estão com pressa de chegar nesse lugar? E aí a resposta do antropólogo para o índio, traduzindo não só para a língua indígena, mas também traduzindo para a cultura indígena, a resposta foi a seguinte: essas pessoas estão correndo para depois ficarem sentadas. Ou seja, dentro da cultura indígena, pessoal, não faz sentido você correr à toa, porque eles já têm uma série de atividades no dia a dia, o trabalho deles no dia a dia, a caça, a pesca, a coleta, o cuidado com a aldeia, já envolve uma grande quantidade de atividade física. Então eles não precisam fazer exercícios físicos, porque o trabalho do dia a dia já proporciona a atividade física necessária para que eles mantenham a saúde. A nossa cultura não. A grande maioria das pessoas na cultura branca, na cultura do homem branco, que é como se chamam os índios, trabalham sentadas ou trabalham paradas o dia inteiro. Então essas pessoas precisam, antes de ir trabalhar ou depois que saem do trabalho, fazer alguma atividade física, praticar um esporte, correr, ir para academia. Então, para o índio, não faz sentido nenhum a pessoa ficar correndo em círculos e depois ir para casa. E para o homem branco isso faz todo sentido, porque ele está correndo para gerar uma atividade física que ele não tem normalmente no seu dia a dia. Então, esse exemplo é para vocês perceberem como muda, pode ser muito estranho uma atividade que para nós é comum e para outra cultura não faz sentido nenhum. Da mesma forma que nós podemos olhar para algumas práticas indígenas e achar que elas não fazem sentido. Então, esse exemplo é um pouco para a gente treinar a questão da alteridade. Para vocês começarem a pensar assim, olhar para a própria cultura, imaginando assim, se alguém de uma cultura completamente diferente da minha me visse fazendo isso, o que essa pessoa ia pensar? Né? O caso da corrida, para nós, é absolutamente tranquilo. Eu vejo uma pessoa correndo num parque e penso, está fazendo uma atividade física. Mas para outras culturas, essa corrida não faz sentido nenhum. Tipo, por que essa pessoa está fazendo essa atividade? Por que essa pessoa está correndo? Ela só vai ficar cansada. Ela vai ficar cansada e não vai conseguir trabalhar no outro dia, o índio pode pensar. Mas aí a gente
gente teria que explicar para o indígena, olha, porque na verdade o trabalho dessa pessoa não envolve uma atividade física, ela fica sentada o dia todo trabalhando. Então, para que ela não fique doente, ela precisa fazer uma atividade física extra fora do trabalho. Tudo bem? Então, esse é um exercício aqui para a gente exercer o estranhamento olhando para a nossa própria cultura. Ok? Bom, passando daí, a gente vai agora analisar, né, a gente encerrou agora a parte da alteridade, do estranhamento, e agora a gente vai para uma outra parte dessa sequência. Depois da gente ter falado sobre o conceito de cultura, agora a gente vai falar sobre o conceito de ideologia. Esse slide aqui tem a letra de uma música do Cazuza, uma música chamada Ideologia, justamente. Recomendo que depois vocês procurem no YouTube a música, ouçam a música, analisem a letra. E dentro da letra dessa música, o Cazuza fala da ideologia num determinado conceito, a partir de um determinado significado. Ele fala da ideologia como um ideal, como algo que, uma ideia, um pensamento, um valor que as pessoas devem seguir para que elas tenham razão para viver, algo que motive as pessoas. A gente vai ver que a palavra ideologia, um dos significados da palavra ideologia tem a ver com isso, né, com o ideal, com algo a ser seguido, mas ela tem diferentes significados também. E ao analisar esses diferentes significados, a gente vai entrar nessa parte da aula que eu disse que é bem complicadinha, bem chatinha de entender. Mas vamos lá, vamos tentar entender. No senso comum, a gente usa a palavra ideologia como um conjunto de ideias e valores que orientam as ações e pensamentos dos indivíduos com base naquilo que acreditam. Então a gente costuma dizer assim, fulano de tal tem uma ideologia, ele acredita em determinadas coisas, isso é a ideologia dele. A gente usa muito no senso comum a palavra ideologia como se fosse, por exemplo, um pensamento político. Fulano tem uma ideologia de esquerda, cicrano tem uma ideologia de direita. Então a ideologia, no senso comum, no dia a dia, quando a gente usa essa palavra, muitas vezes a gente está se referindo ao o que a pessoa acredita ou aos seus valores, às suas ideias que motivam suas ações. Então eu vou agir a partir de determinadas crenças e valores. Esse conjunto de crenças e valores seria a ideologia, no senso comum. Nesse sentido, a ideologia seriam as convicções filosóficas, religiosas ou políticas que baseiam as nossas ações e pensamentos. Então, a partir daquilo que eu acredito, do ponto de vista filosófico, ou daquilo que eu acredito a partir da minha religião, ou a partir daquilo que eu acredito do ponto de vista político, eu vou ter uma série de ações. Então, eu baseio as minhas ações nas minhas convicções filosóficas, na minha religião ou no meu posicionamento político. Então, os valores que norteiam as minhas ações na sociedade, a partir da minha filosofia, da minha religião ou da minha visão política, é a ideologia, ok? Então, resumindo, no senso comum, no dia a dia, a gente costuma ouvir essa palavra sendo usada com esse significado. Ideologia é um conjunto de valores, de crenças, de ideias que norteia as minhas ações. Eu baseio minhas ações nessas ideias que eu chamo genericamente de ideologia, ok? Se ficou confuso, mandem perguntas através do WhatsApp ou através do e-mail para que eu as responda. Pode ser que fique confusa essa aula, ela é um pouquinho difícil. Pois bem, a palavra ideologia, ela começou a ser usada por filósofos alemães ali na época do Iluminismo, mais ou menos, século XVIII, e ao longo do século XIX, os filósofos alemães usavam bastante essa palavra ideologia. Ela surgiu no começo entre os filósofos alemães como se fosse o estudo das ideias. Então, ideologia seria o estudo das ideias. Com o tempo, esse significado de estudo das ideias deixou de ser usado. E aí os filósofos alemães no século XIX, eles começam a analisar a realidade, o mundo que existia, o universo,
pensando da seguinte forma. Eles imaginavam que existe no mundo uma realidade material, uma realidade concreta, uma realidade palpável, coisas que a gente pode tocar, coisas que a gente pode tocar, ver, enfim, coisas concretas. E eles acreditavam, esses filósofos alemães do século XIX, que essas coisas materiais que existem no mundo, elas refletiam o aperfeiçoamento da consciência e da razão humana. Ou seja, elas refletiam a realidade imaterial. É mais ou menos assim. Existe o mundo material, as coisas que a gente pega, as coisas que a gente toca. E existe uma realidade imaterial, que é aquilo que a gente pensa. Na filosofia alemã do século XIX, aquilo que a gente pensa transforma aquilo que a gente toca. Conseguiram entender? Então a gente imagina algo e a partir do que a gente imagina, a gente transforma a realidade material. Isso era o que os alemães pensavam até meados do século XIX. E ainda existem muitos filósofos que pensam dessa forma. No século XIX, um cidadão chamado Karl Marx, e agora é o momento da aula que vocês vão compartilhar o vídeo para me denunciar para as autoridades competentes, o Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, ele inverte essa lógica. Então a filosofia alemã dizia que as pessoas imaginam, que as pessoas têm ideias, que a consciência, que a razão humana cria realidades e essas realidades criadas na mente humana transformam a realidade material. Então eu tenho uma ideia, com essa ideia eu transformo a realidade material, transformo as coisas. O Marx, ele inverte essa lógica. O Marx acredita que é justamente o contrário. Ele acredita que a realidade imaterial, ou seja, aquilo que nós pensamos, ele é reflexo das condições materiais de produção e reprodução da existência. Como assim? Para o Marx, não é que eu imagino as coisas e a partir do que eu imagino eu transformo a realidade. Para ele, a realidade vai se transformando e conforme a realidade vai se transformando, é a realidade que altera as minhas ideias. Então, as minhas ideias são reflexo do mundo material e não o contrário. Espero que vocês tenham conseguido entender essa ideia. Eu vou bater bastante nela ao longo deste vídeo, mas isso é o principal. Para Marx, é o mundo material que transforma as nossas ideias. Não são as nossas ideias que transformam o mundo material, ok? Como Marx coloca prioridade no mundo material, o seu pensamento, a base do seu pensamento é chamada de materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? A história da humanidade é compreendida através da análise do mundo material. O mundo imaterial, ou seja, as nossas ideias, nada mais são do que reflexo do mundo material. Ok? Então, o Marx ele coloca o foco no mundo material. Então, para o Marx, a realidade só pode ser compreendida através da observação das relações concretas geradas pelas condições de produção e reprodução da vida material. O que quer dizer condições de produção e reprodução da vida material? O que o ser humano faz para sobreviver? Ele planta? Ele constrói? Ele faz comércio? Isso são as condições de produção e reprodução da vida material. O que o ser humano faz para sobreviver? Isso é o mundo material. E o mundo imaterial, as nossas ideias, são reflexo das nossas condições de vida. Então, o que eu penso é resultado das condições concretas do meu dia a dia. Então, o meu trabalho, por exemplo, a forma com que eu trabalho, a forma com que eu convivo com as pessoas na sociedade, é isso que vai criar as minhas ideias. Não as minhas ideias que vão transformar o meu trabalho ou a minha vida material, mas é a minha vida material que vai determinar as minhas ideias. Ok? Então, as pessoas não conseguem pensar, segundo Marx, as pessoas não conseguem pensar fora da realidade em que elas vivem. Tudo que elas pensam é de alguma forma reflexo da realidade que elas estão vivendo. Então, isso é o oposto do que a filosofia alemã pensava até o século XIX. Porque a filosofia alemã, até o século XIX, imaginava que as pessoas pensam e, ao aplicar seu pensamento na realidade, transformam a realidade. O Marx diz que não. É a realidade que determina o pensamento das pessoas.
As pessoas pensam segundo aquilo que elas encontram na realidade material. Ok? Com certeza vocês vão ter dúvidas sobre isso, vocês vão me perguntar pelo WhatsApp. Perguntem mesmo. Pois bem, dentro do vocabulário marxista, então tem a realidade material e a realidade imaterial. A realidade material, os marxistas chamam de infraestrutura. Infraestrutura é o que é a estrutura básica, é a base da sociedade. É aquilo que se você tirar a sociedade cai, é o que sustenta a sociedade. Para o Marx, o que é essa infraestrutura? O que é isso que sustenta a sociedade? É a organização da produção, base material e econômica da sociedade. Então, então a infraestrutura de uma sociedade se a sociedade é uma sociedade industrial capitalista, a infraestrutura é a indústria capitalista. Se a sociedade é uma sociedade feudal, que a gente vai estudar em história mais para frente, quando a gente for ver a Idade Média, se a sociedade é uma sociedade feudal, a infraestrutura é o sistema feudal de produção, que é baseado basicamente na agricultura. Se é uma sociedade mercantilista, que a gente vai estudar mais para o final do ano, a sociedade mercantilista é baseada no comércio. Então, a infraestrutura está ligada ao comércio. Então, a organização da produção, do sistema de trabalho, do sistema de produção dos bens que vão ser consumidos pela sociedade, isso é infraestrutura. E a infraestrutura equivale à realidade material. E a realidade imaterial, os marxistas chamam de superestrutura, é o que está acima da estrutura. Então, ele é sustentado pela infraestrutura. E a superestrutura é composta pelas ideias, pela moral, pela religião, pelas leis, pela organização política. As ideias, a moral, a religião, as leis e a organização política, segundo Marx, são reflexo da vida material das pessoas. Então, a religião das pessoas segundo Marx, a religião não está desvinculada das condições materiais de sobrevivência. Ela é um reflexo das condições materiais de sobrevivência. Então, as religiões surgem a partir das experiências de trabalho. A moral surge da realidade material. A política, da realidade material. As leis, da realidade material. Então, para o Marx, a superestrutura é um reflexo da vida material. Então, o que determina a nossa vida são as condições materiais. E o que a gente pensa sobre a nossa vida é reflexo das condições materiais. Então, de novo, para o Marx, a gente entende a sociedade olhando a infraestrutura, a organização do trabalho, as condições de produção e reprodução da vida material. O nosso pensamento ele é um reflexo da vida material. Então, a superestrutura é um reflexo da infraestrutura. Claro que a superestrutura e a infraestrutura dialogam o tempo todo, mas a infraestrutura é que dá condições para a superestrutura existir. Então, se eu não olhar a base material da vida, eu não consigo entender o que as pessoas pensam. Então, eu tenho que entender a organização do trabalho, a organização da produção, a organização da economia, e aí sim eu consigo entender o que as pessoas pensam. Ok? Então, infraestrutura, material, superestrutura e imaterial. Infraestrutura, organização do trabalho, da produção, da economia. Superestrutura, ideias, moral, religião, leis, política, ciência. Tudo isso é resultado da infraestrutura. Tudo bem? Então, tudo isso para vocês entenderem o pensamento marxista. O pensamento marxista a gente chama de materialista, porque ele foca na vida material. Para ele, o imaterial é só reflexo do material. Você entende a sociedade olhando para o material, para a organização do trabalho, da produção, da economia. Pois bem, para o Marx, a ideologia, então, as ideias de uma sociedade, são um reflexo da vida material. Se ela é um reflexo, se a ideologia, as ideias, são reflexo da vida material, não faz sentido analisá-la de forma separada. Então, para a gente entender a ideologia, a gente tem que entender a vida material.
Então eu não posso separar a religião, as leis, o que a sociedade pensa sobre o mundo do que a sociedade faz para sobreviver, das suas condições materiais. Então, as ideias de uma sociedade, a ideologia de uma sociedade, ela é reflexo das suas condições materiais de sobrevivência. Portanto, como as ideias são reflexo das condições materiais de sobrevivência, a classe dominante, a classe que domina a economia, consequentemente, ela também domina a produção de ideias. Porque se as ideias são resultado da produção material de condições de sobrevivência, quem domina essa produção material domina também as ideias. E, segundo Marx, a classe dominante, a classe que domina a produção e reprodução da vida material, ela, para se manter no poder e para se manter produzindo, ela tenta difundir ideias que asseguram seus interesses. Então, por exemplo, numa sociedade industrial capitalista, quem domina a indústria vai dominar também a produção de ideias. E ao dominar a produção de ideias, eles vão tentar difundir ideias que vão manter funcionando a sociedade industrial capitalista, vão manter a dinâmica da sociedade industrial capitalista. Portanto, para o Marx, a ideologia é vista como um conjunto de ideias que servem para assegurar o domínio de uma classe e resultado da infraestrutura econômica. Bem complicado, vamos de novo. Para Marx, ideologia é um conjunto de ideias que a classe dominante usa para se manter no poder. Então, a classe dominante produz um conjunto de ideias, faz com que a classe dominada, as classes inferiores, comprem essas ideias, concordem com essas ideias, e ao concordar com essas ideias, a classe dominada assegura o poder da classe dominante. Então, para o Marx, a ideologia é isso. É um conjunto de ideias produzido pela classe dominante para dominar as classes inferiores. Tudo bem? Até aqui? Mandem dúvidas pelo WhatsApp se essa parte estiver complicada. Então, mais uma vez, reafirmando. Ideologia, para Marx, é um conjunto de ideias criado pelas classes dominantes para dominar as classes inferiores. Em outras palavras, ideologia, segundo Marx, é um conjunto de ideias que esconde uma realidade material. Por que esconde? Porque a classe dominante não vai difundir para as classes dominadas a ideia de que nós somos dominantes e nós estamos explorando vocês. Eles não vão dizer isso. E para o Marx essa é a realidade, que a classe dominante explora a classe dominada. Então, a classe dominante vai dizer, olha, vocês trabalham para nós pelo bem da sociedade para melhorar a vida de vocês. Essa é a ideologia. Então, difunde uma ideia de que, por exemplo, as classes dominadas estão fazendo bem para todo mundo, quando a realidade seria que as classes dominadas estão sendo exploradas pelas classes dominantes. Ok? Então, para o Marx, ideologia é uma ideia que esconde a realidade. O que é muito interessante da gente pensar é que quando algumas pessoas no dia a dia usam expressões como, por exemplo, ideologia de gênero, elas estão usando a palavra ideologia com sentido marxista. Quem chama os estudos de gênero de ideologia de gênero diz que esses estudos de gênero são mentirosos, que eles estão divulgando ideias falsas que escondem uma realidade. E no caso de quem é contrário aos estudos de gênero, diz que os estudos de gênero diz que a pessoa pode escolher o gênero, e quem é contrário a isso diz que não, que a pessoa nasce com um sexo e esse sexo determina o gênero. Então dizer que a pessoa pode escolher o gênero com o qual ela se identifica seria falso, seria uma ideia falsa, portanto uma ideologia. Então as pessoas que criticam, que usam ideologia nesse sentido, como algo falso, como uma ideia falsa,
estão usando a palavra ideologia com o sentido que Marx usava. Para o Marx, ideologia é exatamente isso. É uma ideia que esconde a realidade. Para o Marx, a realidade era a classe dominante explora a classe operária. E a ideologia tenta convencer a classe operária de que eles não são explorados. Tudo bem? Então, para o Marx, ideologia é isso. É uma ideia que esconde a realidade. Exemplo, dentro da visão marxista. O Marx analisa o seguinte, olha, na época do Iluminismo, no final do Iluminismo e com a Revolução Francesa, a burguesia derrotou os reis absolutistas. Quando a burguesia derrota os reis absolutistas, o modo de produção capitalista supera o modo de produção feudal. A gente vai estudar esses modos de produção nas aulas de história, mas o capitalismo ele supera o modo de produção feudal. Quando o capitalismo supera o modo de produção feudal, o protestantismo, na mesma época, ganha força. Porque o protestantismo aceita a propriedade privada, a exploração da terra e as atividades financeiras que rendiam juros, que o catolicismo era contra. Então, o protestantismo defende, por exemplo, a cobrança de juros e a Igreja Católica era contra. Por isso, o protestantismo surge e ganha força. Então, o protestantismo, as ideias do protestantismo seriam resultado da vitória do capitalismo. Entendem? Então, a ideia religiosa do protestantismo é reflexo de uma condição material, que é a vitória do capitalismo. E aí o Estado legitimou a propriedade privada e atribuiu à polícia a função de proteger a propriedade privada e reprimir revoltas. Então, uma mudança no modo de produção, uma mudança na realidade material de produção e reprodução da vida, gera uma mudança na religião, gera uma mudança na política. Então, para os marxistas, esse é um exemplo de como a infraestrutura, que é a produção, que é a economia, interfere na superestrutura, que são as ideias políticas, religiosas, crenças, valores e assim por diante. Ok? Então, esse é o ponto de vista marxista. Todos os sociólogos, historiadores, antropólogos concordam com essa explicação? Não. Existem outras formas de interpretar isso. Mas dentro do pensamento marxista, o modo de produção capitalista fez as pessoas terem uma determinada crença religiosa e uma determinada convicção política. E essas crenças religiosas e essas convicções políticas formam a ideologia, que para Marx é a ideologia que convence as pessoas a aceitar o modo de produção capitalista e não perceber que, na verdade, elas estão sendo exploradas. Ok? Então, do ponto de vista marxista, ideologia é algo que esconde a realidade. E ela é resultado de uma determinada condição econômica, de uma determinada condição de produção de bens materiais. Ok? Professor, você concorda com Marx? Vocês descobrirão algum dia. Então, segundo Marx, o papel da ideologia é transformar os interesses da classe dominante em interesses de toda a sociedade. Então, o papel da ideologia é convencer o trabalhador explorado de que é bom ele ser explorado. Ou não dizer que ele é explorado, mas convencer o trabalhador de que aquele modo de vida que ele tem é bom. E é bom para todo mundo. E que é melhor que seja assim. Um exemplo que a gente tem é o valor do trabalho na nossa sociedade. Todo mundo é incentivado a trabalhar e a trabalhar o máximo que pode. Por quê? Segundo a ideologia, se você trabalha, você é uma boa pessoa. E quanto mais você trabalha, melhor pessoa você é. Do ponto de vista marxista, essa ideologia de que o trabalho é bom e que todo mundo tem que trabalhar o máximo que pode, na verdade está escondendo uma realidade que é o interesse do empregador explorar o empregado. Então, o empregador convence o empregado de que ele tem que trabalhar para ser uma boa pessoa. Mas, na verdade, ele quer que o empregado trabalhe para que ele consiga explorá-lo ao máximo. Essa é a ideia marxista. Segundo Karl Marx também, a ideologia produz representações falsas da realidade, mas que mantém a ordem social segundo os interesses da classe dominante. Portanto, para Marx, a ideologia é uma falsa consciência. A ideologia faz o trabalhador achar que ele conhece a realidade,
mas na verdade ele não conhece. Então, é uma falsa representação. O trabalhador, segundo Marx, o trabalhador, por exemplo, pode achar que o que ele está fazendo é o melhor para ele trabalhador, quando na verdade o que ele está fazendo é melhor para o patrão. Então a ideologia, segundo Marx, é um conjunto de pensamentos, crenças, práticas e valores que é bom para a classe dominante e a classe dominante faz a classe dominada acreditar nisso. E aí o Marx tem toda a ideia de revolução baseada em os trabalhadores têm que descobrir que na verdade eles são enganados pela classe dominante, e aí tendo consciência da realidade material, né, romper com a ideologia e descobrir a realidade material faria com que os trabalhadores se revoltassem e assumissem o poder político. Então, para o Marx é isso. Resumindo, palavras simples, a ideologia é usada pela classe dominante para enganar a classe mais pobre. Para que a classe mais pobre acredite que está vivendo super bem quando na verdade está sendo explorado. Tudo bem? Então, para o Marx, ideologia é isso. É um conjunto de ideias difundidas pela classe dominante para manter o domínio sobre a classe dominada. Ok? É complicado, é difícil esse pedaço da matéria, mas estamos aí para tirar dúvidas. Depois do Marx, aí entrando no século XX, temos um outro filósofo, um outro pensador chamado Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci ele é marxista, ele segue as ideias do Marx, então ele parte das ideias do Marx. Só que ele interpreta um pouco diferente a questão da ideologia e a relação entre superestrutura e infraestrutura. Então, Antônio Gramsci, que viveu de 1891 a 1937, um pensador italiano, marxista, mas ele interpreta a ideologia de um modo um pouco diferente. Então, assim, ele é marxista, mas ele mexe um pouquinho nas ideias do Marx. Para o Gramsci, as classes dominadas também têm uma visão própria de mundo. Então, para o Marx, existe a ideologia criada pela classe dominante, e essa ideologia criada pela classe dominante é enfiada na cabeça da classe dominada. Que a classe dominada aceita as ideias da classe dominante. É isso. Para o Gramsci, a classe dominante cria ideias, só que e manda essas ideias para a classe dominada. Só que a classe dominada não aceita essas ideias exatamente igual elas vieram. As classes dominadas, elas reelaboram essas ideias, essa ideologia que vem da classe dominante, e cria sua própria visão de mundo. Então a visão de mundo, a ideologia da classe dominada não é a mesma da classe dominante, segundo Gramsci. A ideologia da classe dominada ela é uma reinterpretação daquilo que vem da classe dominante. Então a classe dominada tem sua própria visão de mundo. Então Gramsci ele vai estudar a luta de classes não olhando para a infraestrutura. Por exemplo, a transformação do feudalismo em mercantilismo, do mercantilismo em capitalismo, do capitalismo comercial para o capitalismo industrial e do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Tá, coisas que a gente não estudou, mas vocês saberão em breve. Então ele não vai olhar para a infraestrutura. O Gramsci ele vai olhar para a luta de classes através da superestrutura. Então, para o Gramsci, então, assim, retomando, para o Marx, a classe dominante e a classe dominada brigam pelo controle dos meios de produção. O Gramsci ele observa essa luta da classe dominante com a classe dominada pelo combate de ideias. Então, o Gramsci ele vai entender a cultura como um campo estratégico de luta. Para o Marx, a luta se dá na base material, na infraestrutura. Para o Gramsci, essa luta também acontece na área cultural, também acontece na superestrutura. Ok? Então, além da briga material, existem disputas de ideias. Para o Gramsci, a dominação de uma classe sobre a outra também se dá através de relações culturais. Então, não é só o domínio da economia que faz uma classe ser dominante e a que não domina a economia é a classe dominada. Para o Gramsci também o domínio de ideias. Então, entre as classes, entre os grupos, existe uma disputa de convencimento.
que nós chamamos uma busca por hegemonia. Hegemonia é quando uma ideia é mais forte ou supera as outras. Então existem várias ideias circulando na sociedade e essas ideias estão brigando entre elas para ver qual que vai prevalecer. Dentro disso, o Gramsci entende que a ideologia das classes dominantes não é igual à ideologia das classes dominadas, mas que as classes dominadas constroem uma ideologia própria a partir de uma cultura hegemônica. Então existe uma ideia principal, uma ideia dominante na sociedade, e cada grupo dentro da sociedade, a partir dessa ideia dominante, cria suas próprias ideias. Então, para o Gramsci, de novo, não existe uma ideologia que domina todo mundo. Existe uma ideia geral, uma ideia que influencia todas, mas cada grupo cria suas próprias ideias. E essas ideias estão em disputa, essas ideias estão brigando umas com as outras para ver qual que vai ser hegemônica. Para o Gramsci, então, a ideologia não é um conjunto de ideias criado pela classe dominante e imposta às classes dominadas. Para o Gramsci, a ideologia é uma visão de mundo que cada grupo social cria. E essas visões de mundo estão em constante conflito dentro da sociedade. Então essa é a ideia do Gramsci. E aí o Gramsci faz uma reflexão bastante importante, tá? Existem ideologias, que ideologias são diferentes visões de mundo. O que fazer com essas ideologias? Então, o Gramsci entende que todo mundo, cada um de nós, tem uma visão de mundo que parte do senso comum. Então, cada um de nós tem uma ideologia que parte do senso comum. Todos nós podemos, segundo Gramsci, ser filósofos, ou seja, pensar a realidade, criar ideias, criar visões de mundo. E a gente pode criar essas ideias, essas visões de mundo a partir da religião popular, né, a partir da nossa religiosidade, a partir do folclore, a partir da linguagem. E nós criamos essas visões de mundo, às vezes, mesmo sem refletir sobre elas. Nós temos visões de mundo, mesmo que a gente não pare para pensar e fale, nossa, estou criando uma visão de mundo. Então, mesmo de forma inconsciente ou espontânea, cada um de nós cria uma visão de mundo. E essas visões de mundo são o que o Gramsci chama de ideologia. A partir disso surge um problema. Cada um de nós precisa tornar essa visão de mundo coerente para se transformar em um projeto de transformação social. Ou seja, o Gramsci diz o seguinte, cada um de nós tem uma ideologia, cada um de nós tem uma visão de mundo, cada um de nós tem um conjunto de ideias. Só que cada um de nós precisa organizar essas ideias para que elas sejam coerentes e tenham potencial para transformar a realidade social em que eu vivo. Se eu não transformo essas ideias em algo que possa transformar a realidade social em que eu vivo, eu estou me submetendo ao projeto da classe dominante, que quer manter as coisas como estão. Agora, se eu pego essas ideias, essas visões de mundo, e consigo, a partir delas, criar uma série de ações para transformar a realidade que eu vivo, aí eu estou combatendo as ideias hegemônicas e a classe dominante. Então essa é a visão do Gramsci. Então o Gramsci também quer modificar a sociedade, ele também quer fazer uma revolução como Karl Marx. Só que o Karl Marx foca na infraestrutura, nos aspectos materiais. O Gramsci entende que ela parte da superestrutura, parte das ideias, das visões de mundo. Então para o Gramsci a ideologia não é algo que a classe dominante usa para enganar as classes dominadas. Para o Gramsci, ideologia é algo que todo mundo tem e cada um pode transformar ou usar a sua ideologia para transformar a realidade ou não. Aí depende de cada um. Segundo Gramsci, nesse contexto, os intelectuais têm um papel muito importante. O que é o intelectual para o Gramsci? O intelectual é aquele que pensa, é aquele que produz ideias, é aquele que produz ideologias. E para o Gramsci existem dois tipos de intelectual na sociedade. Existem os intelectuais tradicionais e aqueles que o Gramsci chama de intelectuais orgânicos. O intelectual tradicional é o que está ligado ao pensamento anterior, aos pensamentos anteriores. Então, o intelectual tradicional é aquele que está ligado às ideias tradicionais da sociedade, às ideias científicas, às ideias filosóficas, às ideias religiosas.
que vão sendo construídas ao longo da história. E esse intelectual tradicional, segundo Gramsci, ele acredita que está separado da luta de classes. O intelectual tradicional ele acredita que ele está vendo esses conflitos entre classe dominante e classe dominada de forma separada, como um espectador. Ele acredita que não está inserido nessas lutas. E as classes que estão nessa luta de classes tentam atrair esses intelectuais tradicionais para o seu lado. As classes dominantes querem trazer os intelectuais tradicionais para o lado dominante, as classes dominadas tentam trazer esses intelectuais para o lado dos dominados. Além do intelectual tradicional, existem o que o Gramsci chama de intelectuais orgânicos. Eles não estão ligados ao pensamento tradicional, eles estão ligados às suas classes de origem, seja a classe dominante, seja a classe dominada. E esses intelectuais orgânicos, eles contestam as ideias dominantes, eles contestam as ideias tradicionais. Normalmente, os intelectuais tradicionais são, por exemplo, aqueles que estão nas universidades, segundo Gramsci. E os intelectuais orgânicos são aqueles pensadores que não estão na universidade, eles não têm reconhecimento como pesquisadores, como professores, não são reconhecidos como intelectuais. E aí, para o Gramsci, existe uma disputa entre o pensamento dos intelectuais tradicionais e o pensamento dos intelectuais orgânicos. Em algum momento, os intelectuais orgânicos podem se transformar em tradicionais e os tradicionais podem se transformar em orgânicos. Mas a ideia é que o intelectual tradicional ele está mais ligado às ideias principais da sociedade, às ideias tradicionais, às ideias vigentes da sociedade, às ideias dominantes, e o intelectual orgânico é aquele que contesta essas ideias dominantes. Ok? Isso vai gerar dúvidas também, estou esperando as perguntas no WhatsApp e no e-mail. Para encerrar, e vai estourar um pouquinho do tempo da aula, mas eu não queria deixar isso para um outro vídeo para não descolar, só para a gente encerrar esse assunto. O Gramsci ficou conhecido por uma coisa chamada marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? O marxismo cultural é o nome da metodologia de análise da sociedade proposta por Gramsci. Então, Gramsci ele era um marxista. Os marxistas, em geral, analisam a sociedade olhando para a infraestrutura, olhando principalmente para a economia. E o Gramsci cria uma metodologia marxista, mas que olha primeiro para a cultura e não para a economia. Como ele é um marxista que olha para a cultura, a metodologia de análise dele ficou conhecida como marxismo cultural. Certo? Então isso é o marxismo cultural. Mas com certeza vocês já ouviram essa expressão marxismo cultural com outro significado, que eu vou chegar nele daqui a pouco. Por outro lado, aqui o Gramsci, ele acreditava que os intelectuais tinham um importante papel na transformação da sociedade, através da construção de uma ideologia da classe dominada. Então, o Gramsci achava que os intelectuais eram muito importantes para pegar as ideias da classe dominada, organizar essas ideias e transformá-las em algo que fosse capaz de transformar a sociedade, que desse força para as classes dominadas contestarem o poder da classe dominante. Então, o Gramsci, uma coisa é o marxismo cultural, que é a metodologia de análise da sociedade criada pelo Gramsci, que é olhar para a cultura antes de olhar para a economia. E outra coisa é a ideia do Gramsci de que os intelectuais são importantes para pegar as ideias da classe dominada e transformar em instrumento de luta possível em um instrumento de luta que pode derrotar as classes dominantes. Então, são duas coisas diferentes. Além disso, o Gramsci defendia que a transformação social passava pela educação. Então, a educação era importante para formar uma ideologia, uma visão de mundo para a classe dominada que permitisse que ela contestasse a visão de mundo, a ideologia da classe dominante. Vários pensadores foram influenciados por essa ideia do Gramsci, entre eles Paulo Freire, que foi um importante educador brasileiro. E ele é muito criticado, entre outras coisas, porque ele tinha essa ideia de que a transformação social passava pela educação. E como ele era marxista de esquerda, os pensadores de direita no Brasil acusam o Paulo Freire
de, em seus trabalhos sobre educação, querer colocar ideias marxistas e transformar a sociedade ou causar uma revolução marxista através das suas práticas pedagógicas. Pois bem, uma coisa é o marxismo cultural, que é a metodologia do Gramsci, de olhar a cultura, ter uma visão marxista a partir da cultura antes de olhar para a economia. Outra coisa é a convicção política do Gramsci de que os intelectuais eram importantes para formular, para organizar as ideias das classes dominadas, e também acreditar que a educação era importante para formar uma ideologia nas classes dominadas que fosse capaz de derrotar a ideologia da classe dominante. O que acontece? Muita gente misturou essas duas coisas e começou a chamar o marxismo, começou a chamar de marxismo cultural uma espécie de teoria da conspiração mesmo, uma espécie de plano maligno da esquerda internacional para que através da educação e através de intelectuais as pessoas fossem aos poucos aderindo a pensamentos de esquerda até que o mundo viraria um mundo comunista. Então, como se o marxismo cultural fosse um plano da esquerda para dominar o mundo, né? Então, assim, através da educação, os professores iriam aos pouquinhos ensinando as crianças a serem de esquerda, os intelectuais na sociedade aos poucos iriam ensinando as pessoas a serem de esquerda, e quando menos percebessem, todo mundo seria esquerdista. Não, marxismo cultural não é isso. Marxismo cultural é a metodologia de análise da sociedade do Gramsci. É uma metodologia científica, o marxismo cultural. Do ponto de vista científico, podemos concordar ou discordar. Existem muitas metodologias de análise da sociedade, o marxismo cultural é uma delas. Outra coisa é a convicção do Gramsci de que os intelectuais são importantes para formar a consciência política da população e que a educação é importante para formar a consciência política da educação. Só que aí misturar o marxismo cultural, que é o nome da metodologia, com as crenças do Gramsci sobre o papel dos intelectuais e o papel da educação é incorreto. Então, assim, aí surgem muitos. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar coisas muito engraçadas, ou seriam engraçadas se não fossem trágicas. Por exemplo, gente dizendo assim, segundo Gramsci, o intelectual orgânico é alguém que se infiltra em lugares de poder da sociedade para difundir ideias de esquerda disfarçadas de ideias tradicionais para que as pessoas comecem a ter ideias de esquerda e aos poucos eles vão transformando a sociedade numa sociedade esquerdista. Isso não tem absolutamente nada a ver com as ideias do Gramsci, certo? Como a gente viu aqui, o Gramsci diz que existem dois tipos de intelectuais e as ideias desses intelectuais disputam para ver qual que vai ser a ideia hegemônica. Para o Gramsci, a educação é importante para a consciência de classes. Para o Gramsci, os intelectuais têm um papel importante para a consciência de classes, mas em nenhum lugar dos textos do Gramsci está escrito esse plano maligno de que os intelectuais têm que disfarçadamente colocar ideias de esquerda disfarçadas de ideias tradicionais para convencer as pessoas a virarem esquerdistas sem perceber. Então, não passem essa vergonha quando forem falar do Gramsci, certo? Claro, de novo, a gente falou da ideologia dentro do pensamento do Marx, o que o Marx entende sobre ideologia, a gente falou sobre o que o Gramsci pensa sobre ideologia. Existem outros conceitos de ideologia que a gente pode discutir, mas dentro da sociologia, a maioria das análises sobre o papel da ideologia na sociedade ou partem da visão do Marx, de ideologia como uma ideia usada para uma classe dominar outra, ou do ponto de vista do Gramsci, a ideologia como uma visão de mundo construída a partir de uma ideia hegemônica. Então, a maioria dos sociólogos usa um desses dois caminhos para analisar o papel da ideologia na sociedade. E conforme a gente, nas próximas aulas, for analisar o papel da ideologia na sociedade, vocês vão perceber que existem
tanto uma quanto outra podem ser questionadas, podem ser reinterpretadas, existem diferentes formas da gente lidar com o papel da ideologia na sociedade, ok? Essa aula ela deveria ter no máximo 50 minutos, ela passou de 50 minutos, mas vocês viram que o vídeo anterior era bem menor, os próximos vídeos também vão ser bem menores. Aqui eu quis fazer um vídeo só falando sobre os diferentes conceitos de cultura para a gente não quebrar essa ideia. Então ele ficou maior do que deveria, mas para ficar tudo juntinho no mesmo lugar. E, pelo amor de Deus, alguma coisa que não ficou clara, mandem e-mail, mandem perguntas no WhatsApp, tirem dúvidas, porque eu preciso que vocês entendam esse conceito de ideologia do ponto de vista marxista, do ponto de vista do Gramsci, para que a gente consiga entender o restante das aulas ao longo deste ano. São conceitos importantes. E gostaria de pedir também encarecidamente que se alguém for me denunciar para o Ministério da Educação por estar falando de marxismo com vocês, me avise antes para eu poder avisar minha família de que eu vou passar uns dias sumido, ok? Abraço para vocês, pessoal. Até mais.